Salve amigos, tudo bem? Vocês utilizam a atenção executiva? É a pergunta que eu faço já atrapalhando o vídeo aqui com a luz, né? Tava tentando achar a luz aqui. Bom, nesse vídeo eu vou falar rapidamente aí sobre a atenção executiva e como isso pode contribuir para a gente estudar melhor, para a gente aprender mais. A gente vive numa época em que as pessoas, boa parte delas, as pessoas envolvidas com estudo, com meio acadêmico, né? Pessoas que têm essa busca por se aprimorar, elas vão em busca da informação, do conhecimento, né? Só que a gente tem tanta coisa hoje, tanto estímulo, tanta gente ensinando, tantos livros para ler, tanto conteúdo para consumir, que às vezes a gente falha, a nossa memória falha, a gente não consegue reter tudo, a gente entra em modo stand-by, então às vezes a gente acha que está estudando e não está de fato estudando. Isso acontece. E aí eu pensei, vou falar um pouco sobre isso, até para normalizar, né, gente? Porque se a gente for parar para pensar, a nossa memória, ela tem um limite, a nossa memória operacional. Nós temos vários tipos de memória, né? A memória de curto prazo, longo prazo, a nossa memória tátil, né? Nossa memória da nossa percepção, que nos ajuda a compreender, mesmo sem eu ver, eu tocar em algo e eu saber que eu tô tocando a chave do carro, né? É um exemplo de memória aí. E nós temos principalmente a memória de trabalho, que é a nossa memória as informações que a gente deixa na nossa mesinha mental para a gente trabalhar ao longo do dia. Então, pessoas que têm dificuldades atencionais, dificuldades para estudar, normalmente têm esse prejuízo na memória, né? Então, por exemplo, uma pessoa com TDAH, tudo indica que ela pode ter ali um prejuízo na memória operacional. Ela não consegue trabalhar com essa mesinha. Talvez a mesinha dela seja mais curta. E aí ela acaba esquecendo onde ela deixou a chave, aquilo que ela estudou, começa tendo um perfil um pouco mais desatento. Então, mas todo mundo tem a sua mesinha mental, que é a sua memória de trabalho, memória operacional. Todos nós temos. E a gente vive tão sobrecarregado de estímulos, de vídeos, de coisas para consumir. O sol tá fritando aqui, deixa eu ver se eu encontro outra posição. Mas, para não perder a ideia, a gente vive tão sobrecarregado de informação que, obviamente, as coisas não vão caber na nossa mesinha de trabalho, na nossa memória operacional. E um padrão das pessoas é o quê? É se culpar, né? Falar assim, não dei conta. A pessoa nem sempre ela consegue aceitar que, às vezes ela está sobrecarregada de muita informação. E todos nós estamos, né? Com rede social, com muitos livros, com muitas tarefas, com muitos compromissos. O jovem hoje, ele precisa estudar muita coisa, se ele estuda em uma escola particular, que tem ali muito estímulo, eu acho muito bom, mas é uma sobrecarga. E a gente não consegue dar conta só com a nossa memória, né? Então eu comecei falando um pouco da memória de trabalho, porque além da gente ter a gente precisa ter essa compreensão com nós mesmos de que às vezes a gente não vai dar conta e tá tudo bem. Não é por falha nossa, é porque há uma sobrecarga. E nessa da gente consumir muita coisa, nem sempre a gente consome com qualidade, nem sempre a gente se apropria daquilo que a gente está consumindo. Uma aula, às vezes a gente não lembra, uma leitura, às vezes a gente passou o dia inteiro lendo e não lembra de nada. Isso pode estar relacionado a essa sobrecarga, por isso que é importante fazer uma limpeza de estímulos, a gente às vezes fazer um jejum aí de rede social, filtrar melhor o que consome, mas também pode estar relacionado com a nossa atenção, nossos processos atencionais. Nós temos muitos processos atencionais, né? Então, nós temos a nossa atenção concentrada, que é aquilo que a gente faz de maneira concentrada. Temos nossa atenção alternada, dividida, que são processos atencionais que eu costumo avaliar na clínica enquanto neuropsicólogo. Mas, conforme a gente vai fazendo bem uma coisa, a gente vai automatizando. Então, sempre cito o exemplo do carro. Às vezes, dirigindo, a gente está habituado, deixa de se dar conta de que, tem um radar. E aí parece que nossa atenção, ela tá concentrada, mas a gente tá meio que no modo automático, meio que de stand-by. A gente, será que eu passei na velocidade correta naquele radar? Será que às vezes a gente fez um trajeto de 1 hora e você, já cheguei. Porque você tá em stand-by e só tá acontecendo.
Isso às vezes acontece durante uma aula, isso às vezes acontece durante a leitura de um livro. Você lê várias páginas e fala, meu, não entendi nada, né? Porque são processos que nosso organismo automatiza. Então a dica é que a gente utilize a nossa atenção executiva, que é deixar esse lado passivo de só consumir, de só passar o olho e começar a fazer o quê? Levantar perguntas, questionar, tentar explicar para si mesmo mentalmente, tentar fazer vídeos explicando para outras pessoas, tentar relacionar aquilo que você está lendo com outras coisas, com outros conteúdos, tentar encontrar uma forma de aplicar na vida, mesmo que seja uma coisa completamente aleatória. Sair desse modo automatizado e entrar nesse modo executivo, de utilizar a nossa estrutura neurológica para conseguir converter esse conhecimento em algo, eu não tenho dúvida de que vai ajudar muito a maioria das pessoas a conseguir reter mais a leitura, reter mais o que é dito em aula, até coisas irrelevantes, né? Então, eu vejo que é uma dificuldade de muita gente, é uma dica simples, porque na medida em que você começa nas suas leituras já levantar questionamentos, já ler com um olhar mais crítico, no sentido de tentar entender, de tentar questionar, de tentar falsear, isso já vai contribuir para que você retenha muito mais informação. E, consequentemente, produzir um vídeo, fazer um artigo, essas coisas ajudam bastante, né? Mas, de modo geral, a ideia é: utilize a atenção executiva. Saia do stand-by, saia do consumo passivo, limpe estímulos que estão bloqueando aí, que estão ocupando a sua memória de trabalho, que eu não tenho dúvida de que as suas leituras serão melhores e o seu aprendizado também vai ser bom. Falei muita coisa em 7 minutos, espero que tenha sido proveitoso aí, que alguém tenha aprendido alguma coisa. Dúvida é só colocar aqui nos comentários, siga para mais conteúdos e forte abraço.